tarde. Meu nome é José Cássio, a gente está aqui para esse webinar sobre a solução FirstPoint. Inicialmente, gostaria de me apresentar, me chamo José Cássio, sou responsável comercial dentro da IB Tecnologia pela divisão de cibersegurança. Uma rápida contextualização, a IB é uma empresa com mais de 20 anos de mercado, atuando com projetos. Nós temos duas unidades de negócio, uma voltada para automação e segurança patrimonial, predial, e a divisão de cibersegurança. No nosso portfólio, nós temos ali 5 produtos voltados para essa questão específica de cyber. Um deles é o FirstPoint. Posteriormente, caso exista um interesse da parte de vocês, nós podemos, em algum momento, ao final da apresentação, detalhar um pouco mais, mas fundamentalmente é isso. Periodicamente, nós organizamos, pelo menos uma vez por mês, um webinar com um tema diferente, referente a uma das soluções que nós temos no portfólio. Nesse momento, nós vamos falar do FirstPoint, que é uma solução voltada para o ambiente de comunicação móvel, né? Os produtos, e aqui um rápido parênteses, o portfólio das soluções da IB Tecnologia são provenientes de Israel, né? Acho que todos aqui é consenso, sabemos o quanto Israel está na vanguarda no que se refere ao desenvolvimento de aplicações, sejam elas hardware ou software, para segurança cibernética. Então, nós enxergamos alguns players, alguns vendors localizados em Israel e com um portfólio que foge um pouco do tradicional, daqueles produtos que são mais reconhecidos no mercado. Grande parte dos produtos que estão no nosso portfólio, eles têm uma atuação muito forte em termos de Europa, América do Norte, por isso, boa parte do público brasileiro e da América Latina tem pouco ou nenhum conhecimento, e entre elas o FirstPoint se enquadra, né? O objetivo aqui é a gente tocar como um bate-papo o mais amigável, o mais tranquilo possível. Eu não vou me deter muito em questões de cunho técnico, é mais fazer uma apresentação, considerando que, né, se vocês tiveram a oportunidade de ler o texto introdutório do nosso webinar, a gente relatava o quão hoje o nível de exposição dos dispositivos móveis está alto. Novamente, em todo o ambiente, no que se refere à segurança, novas modalidades de ataque são constantemente criadas, né? O nível de inovação ou de ousadia, podemos dizer, dos hackers ou dos ofensores cresce na mesma medida ou até mais rápido do que sistemas de defesa e proteção. E dispositivos móveis não poderiam ser uma exceção e não são uma exceção a essa regra, né? Então aqui a gente começa falando sobre a FirstPoint. Como eu disse, é uma empresa israelense, foi fundada em 2016. No que se refere a soluções de cyber em dispositivos móveis e IoT, é um dos líderes globais, faz parte, né, como membro do Comitê de Segurança do 3GPP, que é um grupo voltado para esse ambiente mobile, e do grupo GSMA 5G. Foram ou atuaram durante um período como consultores do Banco Mundial para questões de segurança no ambiente móvel, e aqui destacado algumas das parcerias globais que eles possuem com operadoras, com empresas de tecnologia. Destaco aqui um ponto que já se iniciaram algumas tratativas, porém não avançaram a ponto de se assinar parcerias com operadoras de telecom no Brasil. Uma tratativa que a empresa vem discutindo, ela já fez algumas apresentações, mas ainda não tem um protocolo efetivamente firmado, seja com
Vivo, Claro, Oi, TIM, mas são tratativas que existem. Falando um pouco de vulnerabilidade nesse aspecto, mas aqui olhando a rede das operadoras móveis, né? Então, a gente tem aqui um dado publicado pela Verizon em 2020, que 40% das empresas já sofreram algum dano relacionado com seus dispositivos móveis, e aqui ampliamos o leque, porque o dispositivo móvel hoje não se refere mais exclusivamente ao smartphone, ou seria antigamente o celular. Nós temos, com o advento do IoT, N dispositivos que levamos conosco para todos os lugares, e sim, ao se conectarem a uma rede, aqui a gente vai incluir a categoria de tablets, de N outros devices que são disponibilizados quase que diariamente pelas empresas neste modelo do IoT, ou da internet das coisas, o que eleva ainda mais o nível de preocupação. Você começa a olhar carros conectados, né? Então, você tem um veículo com uma eletrônica, um nível de inteligência embarcado, uma alta conectividade, e ele, no tráfego, enquanto você está dirigindo, aquele veículo ele está conectado a uma rede. Informações do seu veículo são repassadas ao fabricante, seja por um controle de telemetria, enfim. Aí a gente cai um pouco naquele cenário de filmes hollywoodianos, onde se faz um ataque, assume o controle do carro, controla a direção. Ok, isso aí exacerbado. Mas, quando a gente olha o nível, né, e o potencial de tipos de ataques que podem ser feitos quando se fala de um sequestro de uma antena, pura e simplesmente você pode ficar sem conexão. Você entende, ou o seu device acredita que está conectado numa rede, que é a rede oficial de uma operadora, quando na realidade não está. Aquela rede sofreu um ataque e ela foi, por exemplo, sequestrada. Então, a partir daqui, a gente tem um cenário que beira o caos, né? Quando se apoderam de uma rede de uma operadora, os ofensores podem promover todo e qualquer tipo de ação danosa e prejudicial. Aqui a gente tem algumas outras notícias, né, que foram detectadas vigilâncias em celulares, em fones móveis, perto da Casa Branca, né? Jeff Bezos teve seu device, seu smartphone hackeado, e isso serviria como um alerta, né? Há sites que prometem, por $500, fazer o tracking de telefones e interceptar com mensagens de texto, né? E aqui, novamente, a criatividade, a engenhosidade de quem está disposto, de quem orquestra um ataque nesse nível, não é mirando o celular do A, B, do C, é toda uma rede, né? Então, nos leva a ter uma preocupação cada vez maior e crescente de como nós podemos nos proteger. Uma situação, né, que a gente pode fazer uma alusão com essa história de um sequestro de rede. Nós saímos de um ambiente onde o nosso celular estaria conectado, por exemplo, num Wi-Fi doméstico, vamos para a rua e automaticamente nos conectamos na rede da operadora. Ou assim, nós fazemos essa suposição. Se essa rede foi apoderada, né, os hackers conseguiram ter controle, simulam o sinal, o seu device não está protegido, para ele continua entendendo que ele está numa rede segura. E a partir dali, se você necessita, por exemplo, vamos trazer para os dias atuais, né, N prefeituras, N governos estaduais criaram serviços de alerta sobre áreas de potencialmente maior risco de exposição ao Covid. E o fazem comunicando às pessoas que se cadastraram através de um SMS. Caso você esteja numa rede que foi capturada, que não é a rede oficial, essa mensagem não chega para você. Se você precisar mandar, por uma situação de risco, uma mensagem para alguém, você também não poderá fazer, né? Então, aqui
por favor, né? Não é querendo colocar situações de pânico e terror, mas são cenários que nós vemos e que estão à nossa volta. Recentemente, um parênteses aqui, foi um dado, no mínimo curioso, numa reportagem jornalística, que em determinadas regiões do Rio, dominadas por grupos específicos, eles passaram ao sequestro físico da antena, né? Não, eles não removeram a antena do lugar e levaram com eles, mas eles se apoderaram do site, onde normalmente, né, uma pequena instalação, um container, tem antena, na antena tem os repetidores de uma ou mais operadoras. Esses cidadãos se apoderam desta instalação e cortam o sinal. Colocam um device próprio e quem quer ter sinal faz o pagamento a eles para ter acesso à internet, à telefonia, no aspecto telefonia móvel. Ou seja, não basta mais agora conviver com a ofensa, o ataque no nível cibernético. Também há o sequestro, o se apoderar de uma instalação física. É bastante complicado e é bastante preocupante, né? Como sempre, a gente olha na abordagem de segurança, e aqui de toda e qualquer ameaça cibernética, do cybersecurity, a detecção, o alerta, a proteção, o gerenciamento, para evitar o engano, né? E cibersegurança parte da premissa que o ponto mais importante é a prevenção. Há uma frase de um diretor do Gartner, do Instituto Gartner, que ele diz o seguinte: não há proteção perfeita. Então, as empresas e os profissionais de cibersegurança deixaram um pouco de lado a ideia de buscar a proteção perfeita, a proteção completa. Não há como se garantir que um ambiente, qualquer que seja, servidores, estações, devices, estejam sempre 100% seguros. Isso é uma questão mítica, é inalcançável. Então, como que você vai fazer? Então, ok, já que eu não vou estar 100% seguro, deixa para... Não, previne. A melhor proteção está na prevenção, na detecção. O quanto antes e o quanto mais prevenido, precavido você estiver, mais fácil será detectar e mitigar as possíveis ameaças. Aqui a gente cita, né, um pouco das ameaças em rede celular, né, hackeamento, rastrear a localização, espionagem, né, devices móveis que nós levamos conosco, hoje eles são, sim, quase que inseparáveis. Tem nosso acesso a banco, nosso acesso a ambientes corporativos, a executivos que tem no device móvel um aplicativo do fabricante de um determinado sistema, em que ele pode acessar o ERP, fazer liberação de ordens, de pedidos, aprovar, analisar volume de vendas, essas informações estão ali. Então, assim, a perda de um device móvel, que já era um dos indicadores, alguns anos atrás, como uma das maiores queixas ou uma das maiores formas de vulnerabilidade, não constitui mais somente a perda de um aparelho físico, seja ele custando hoje cada vez mais, né, tem aparelhos de R$8.000, você não perdeu só um device, você perdeu uma série de informações confidenciais, pessoais, e que, na mão de uma pessoa com um bom conhecimento técnico, ele tem acesso a todos os dados que você tinha nesse device, né? Então, aqui a gente tem o que são os mais comuns, né? A identidade comprometida e o chamado man in the middle, que é o sequestro, é a criação de uma antena de celular falsa, é aquilo que eu expliquei, que eu falei no início, né? Eles se apoderam, colocam o seu device, simulam que é uma antena da operadora X, que você está conectado numa rede, quando de fato não está. Serviço de negação de serviço, né?
são os catchers, os MC catchers, que ocorrem a nível da rede celular. Então, muitos dos ataques que a gente conhece no ambiente corporativo, de negação de serviço, né, um DDoS, que derruba um servidor, hoje é possível fazer também em termos de ambiente móvel. Rastreamento de localização, isso aqui, né, simulando falhas na rede, com envio de SMS silenciosos, você nem sabe que recebeu um SMS, a partir do momento que você está conectado numa antena falsa, você recebe um SMS que não alerta para você, basicamente, para que ele consiga ter acesso e rastrear. A partir daí, todo tipo de problema pode acontecer. Sequestro de SMS, ou seja, dispararem vários SMS, na sua maioria falsos, mas, por exemplo, dispara um SMS para o seu grupo, para a sua base de contatos do seu smartphone, dizendo que você está numa determinada situação em perigo, que seja pago um resgate, e a sua rede de contatos vai receber aquilo, tendo a percepção de que foi você, efetivamente, quem mandou a mensagem. O SMS malicioso, também citei lá atrás, né? Ele é despercebido, mas ele implementa um phishing e, a partir dali, consegue capturar dados no seu device móvel, né? Redirecionar tráfego de dados, isso é uma coisa também bastante comum, né, no modelo de, depois que se faz que se simula uma antena falsa, o spoofing de APNs, o man in the middle, que é aquela simulação da antena falsa, e ele redireciona o seu tráfego para que vá para a rede deles e, a partir dali, tenha acesso a tudo que você faz no seu device. Websites falsos, né? Muita gente, é bastante comum o hábito de navegar, né? Você recebe, às vezes, uma mensagem de um conhecido no WhatsApp: olha, tem esse site, tem esse link, olha, eu vi essa página, pode ser do teu interesse, e se você está navegando ou conectado em um ambiente que ele não é seguro, que ele não é um ambiente oficial, você está sujeito ou propenso a sofrer um ataque de DNS, o chamado envenenamento do seu cache, quer dizer, começa a consumir recursos do seu aparelho. Bloqueio de destinos maliciosos, quer dizer, você não tem mais a resolução DNS e, baseado na inteligência das ameaças, consegue-se obter endereços de IP e nomes de domínio, direcionando você para sites potencialmente perigosos. E aqui segue ainda alguns. Aqui nós trabalhamos talvez com as mais comuns ou com as mais atualmente utilizadas ou mais comumente utilizadas. Quais são os princípios e como se baseia a solução da First Point? Aqui nós olhamos fundamentalmente num modelo em que a First Point atua junto à operadora de celular. Então, quando nós fazemos a abordagem e levar a solução para uma operadora, seja ela qual for, não vou ficar aqui nomeando uma a uma. Então, implanta-se no site, né, da operadora, seja on-premise ou cloud, que é a Mobile Network Operator. O desenho aqui representa, né, essa é a rede da operadora, essa parte em vermelha, né, e aqui tem a rede baseada em SIM ou eSIM da First Point, com acesso à mesma rede. Há essa troca de informação, né, com o core da operadora, este se comunica com a First Point numa segunda camada, né, num segundo nível de camada de proteção, e aí sim, essa conexão dos devices se dá passa primeiro pela First Point, vai para a rede da operadora e, a partir daí, consegue se trafegar com segurança. Então, o dispositivo, a solução da First Point, quando implementada, ela possibilita e ela evita todos aqueles tipos de ataques que nós vimos no slide anterior. Por quê? Porque a First Point detecta,
ela protege a rede da operadora e indica o seguinte: se você saiu e se conectou numa rede, e esta rede está potencialmente vulnerável, quer dizer, não é a rede oficial, ele não permite que o seu celular se conecte àquela rede. Ele te dá um alerta, ele bloqueia a chegada de SMS maliciosos, de qualquer tipo de screening que vá se fazer sem que você perceba. Ele te sinaliza dizendo: chegou uma mensagem e ela não é confiável. Ou você está conectado numa rede que não é confiável porque nós detectamos isso, isso e isso. Então, ele faz uma sinalização, o tráfego de dados é roteado, então, para uma rede segura. Ele busca na rede global daquela operadora por onde seria o tráfego seguro e te redireciona, né? Aí, novamente, qualquer atividade maliciosa ela é detectada, é alertado no seu device e bloqueado por políticas que são definidas no início, na configuração e em tempo real. Então, o melhor modelo, e um dos objetivos nossos, é estar próximo das operadoras, levando essa alternativa, é mostrar a eles o quão importante, qual o potencial da solução da FirstPoint em termos de proteção para os seus assinantes. A outra alternativa é devices ou chips adicionais para um determinado grupo de pessoas numa organização. Então, isso passa por contratar um chip num pacote de dados e voz da FirstPoint e dar este novo dispositivo para o executivo. Ele passaria a usar este aparelho com o SIM card protegido. É uma solução, do ponto de vista de proteção, ela tem um enfoque holístico, quer dizer, ela olha tudo o que pode acontecer no dispositivo móvel. Então, com a solução da FirstPoint, é possível prevenir ataque a dados, SMS maliciosos, falhas de rede, os catchers de INSI, né, do device, e ele é aplicável a todos os tipos de dispositivos, celulares, tablets, devices IoT. As outras medidas protetivas, hardware seguro no dispositivo, há algumas soluções que pode se implementar, ela previne ataque a dados, mas ela não consegue proteger contra outros tipos de ataques. Aplicações seguras, cada vez mais é possível fazer downloads de aplicações que sejam seguras, protegidas no ambiente, mas, novamente, vão proteger única e exclusivamente um ataque a dados. Você continua vulnerável a SMS maliciosos, falhas na rede, e é limitado a alguns tipos de devices, né? Não é para todos. Soluções de firewall, que visam a proteção também de SMS, ela não previne ataque a dados, mas ela previne SMS maliciosos e falhas de rede. Também é disponível para todos os tipos de device. Proteção de dados baseada em rede garante, novamente, como proteção de dados, única e exclusivamente a proteção. E o gerenciamento de devices móveis, né, o MDM, ele é parcial em termos de ataque a dados e não garante as proteções contra os demais tipos de ataque, e também não são todos os aparelhos que hoje possibilitam o gerenciamento de devices móveis com maior nível de efetividade. Por enquanto, nenhuma pergunta. Ok. Nenhuma pergunta, vamos seguir. Só fechar aqui. A inscrição, né? Então, assim, não tem software e não tem um hardware especial. Registra-se os dispositivos na plataforma da FirstPoint, então há um dashboard de controle, olhando isso, né, do ponto de vista corporativo, uma organização que queira trocar os seus devices e garantir que todos estarão utilizando o chip protegido,
registra-se quem são esses profissionais na plataforma, para que o administrador, aí aqui nós vamos usar a figura do CISO, o responsável de segurança, ele tem o controle de que fulano tem este número, está nessa localidade, e assim sucessivamente. Por quê? Porque ao identificar que um daqueles devices percebeu e alertou para um ataque ou para uma vulnerabilidade, ele possa tomar as ações do ponto de vista de retaguarda, né? Troca-se o SIM, né? Ou via, se fosse o caso já no Brasil, via uma operadora, você trocar o SIM fornecido pela nova operadora, ou você pura e simplesmente adquire diretamente um pacote de dados e voz com um novo número e um SIM protegido. E para os usuários, isso é muito importante, eles continuam operando normalmente seus dispositivos. Não mudou nada, né? Obviamente, no modelo de aquisição de um chip adicional, como não está disponível ainda pelas operadoras, você adquirindo isso, sei lá, para o presidente da organização, para 2 ou 3 níveis de diretoria, o dispositivo, para eles podem baixar os aplicativos que eles estão acostumados, sem que exista algum problema, e o SOC, o CISO, faz a gestão daqueles devices. Só um minuto, tem uma abordagem aqui no chat. Não, eu achei que fosse alguma pergunta, não é. As perguntas vocês podem mandar tanto pelo Q&A quanto pelo chat, ok? Como ficar mais fácil. Bom, então aqui a gente viu que não existe nenhuma mágica, nem nenhuma questão muito, né, de soluções mirabolantes. O SOC gerencia, descobre quem são os executivos que estão com aqueles números, rastreia, faz a checagem de background no ambiente da empresa. Aqui é uma visão, né? É só um screenshot da tela do dashboard de controle que o CISO vai ter. Então, ele consegue fazer esse gerenciamento de um grupo ou de um usuário, né? Então, se você só tem um chip, um device protegido, beleza, você vai acompanhar e vai verificar as indicações e as atividades do aparelho mobile em termos de atividade de IP. Só um segundo. Aqui eu tenho uma pergunta do Eduardo, ele questiona se o sistema é voltado para dispositivos corporativos. Sim, exatamente, e no caso dos dispositivos pessoais, já não teremos a possibilidade de gerência devido ao LGPD. Veja, aqui no que se refere, Eduardo, à questão da LGPD, quando você fala de device pessoal, e aí é um parênteses que a gente tem que ter com certo cuidado, quer dizer, usar o device pessoal no ambiente corporativo já é uma situação, de certa forma, delicada, porque vai contra algumas determinações e aí, de legislação de trabalho e outras, e agora com a LGPD. Agora, quando nós abordamos isso do ponto de vista corporativo, a empresa tem um pacote e ela fornece devices móveis para a sua equipe. Aquele aparelho é corporativo, então, naturalmente, ela pode monitorar, ela pode ter uma série de restrições, porque ela deu aquilo com uso muito específico. Não infringiria a LGPD no caso de um pacote corporativo. Por quê? Porque ele é um ativo da empresa, ok? Então, naturalmente, quando você tem um device corporativo que a empresa lhe forneceu, o mais recomendado é que não se use para aplicações pessoais, porque a partir do momento que você, no seu celular corporativo, faz uso e coloca seus dados pessoais, quase que automaticamente você está ciente, né?
se não de forma tácita, mas de forma explícita, que aqueles dados a sua empresa está acompanhando. Então, quando nós olhamos numa abordagem onde a empresa, o empregador, tem um pacote, distribui, talvez não para todos os níveis, mas para alguns níveis dentro da organização, devices corporativos, e ela adota a solução da FirstPoint, o CISO vai conseguir monitorar todos os números, com quem está, aonde eles estão localizados e como é que está o nível de atividade. Até para, numa situação de maior emergência, ele tomar uma ação via a plataforma para proteção daquele executivo e daquele device. Apesar de ter o nível de proteção, ele pode enviar uma mensagem ou ele pode analisar e dizer, olha, naquela rota que você faz, nós já tivemos X tentativas de ataque, proteja-se. Então, esse dashboard permite ao gestor de segurança, do ambiente de segurança, uma visão completa de todos os devices da empresa que estão conectados com a solução da FirstPoint. Não temos mais questão. Ok. Eduardo, só me sinalize se eu conseguir explicar ou dar a resposta que você gostaria. Obrigado. Seguindo, né, no que se refere a olhar isso para uma abordagem das operadoras, elas passam a contar literalmente com a denominação somos uma rede segura, né? Então, se você imagina, se uma operadora das que nós conhecemos no Brasil, das grandes operadoras, ela adota, ela implementa essa solução, ela faz o investimento de proteger sua rede através da solução da FirstPoint. Ela consegue garantir que, para seus assinantes, aí é uma política de cada operadora, mas ela pode selecionar isso, talvez, num primeiro momento, para assinantes corporativos, né, para esses clientes, para empresas que compram grandes pacotes de voz e dados e que ela disponibiliza os aparelhos, que eles vão estar trafegando dentro de um ambiente seguro, não importa o quão potencialmente ofensivo seja o ambiente externo. Então, é um nível maior. Ela pode aprimorar as ofertas como serviços premium, foi exatamente isso que eu acabei de colocar, né? Ela garante um plus dizendo, olha, você tem o plano X, você quer fazer por N reais a mais um plano com este nível de segurança, e ela disponibiliza um chip protegido e o cliente paga mais por aquilo, desde que ele esteja disposto, né? É possível atender todas as necessidades e casos de uso de cada cliente. Então, é um modelo que agrega um serviço adicional, e aí aqui nomeia-se, né, vamos dar o nome de premium. Hoje você tem operadoras oferecendo serviços de armazenagem na nuvem. Quanto maior for seu pacote, mais gigas você tem, desde que você pague a mais, ou serviços para clientes corporativos agregando todo um portfólio de soluções que vão contemplar mobile, cloud, enfim, uma série de ofertas adicionais. A segurança, neste nível, com esta granularidade que a FirstPoint proporciona, a operadora que efetivamente fizer essa opção, ela vai sair na frente. Ela vai estar se distanciando dos seus concorrentes, na medida em que eu garanto a você que se assinar o pacote X, ou você, usuário corporativo, optar por isso, seus problemas de interferência, de potenciais ataques, não vão mais acontecer. Então, vale isso quando a gente olha para as operadoras. Para usuários e corporações, né, e aqui a gente vai olhar, eu, Zé Cássio, quero contratar. Vou, novamente, ter um celular, ter um device que para mim é muito importante, né? Por exemplo, tem dados muito importantes, e eu estou disposto a contratar um chip com um pacote de dados e voz, obviamente, com um outro número, porque como não há
né, reforçando o que eu falei, ainda uma parceria efetivamente ongoing com as operadoras no Brasil, mas eu vou ter meu celular sim, 100% protegido contra todo tipo de ameaça, desde a sinalização falsa e tendo um plano de dados que eu possa trafegar com segurança. Superar vulnerabilidades de rede 5G ou, né, de 2 a 4G, redes potencialmente vulneráveis, seja por qualquer tipo de ataque, de modalidade de ataque, e eu tenho a garantia de que o meu device está protegido, né? Novamente, disponível para qualquer tipo de dispositivo com personalização em massa, né? Então, dispositivos de grande circulação, né? Smartphone, tablets, hoje talvez os mais comuns. Ele é bastante simples de ser implementado, com uma alta escalabilidade, e eu não comprometo a funcionalidade do meu device. Isso é outro ponto muito importante, que muitas soluções que a gente acaba colocando em termos protetivos, num device, então eu quero garantir, ele consome sua bateria. Eu vou dar um exemplo aqui, compartilhar, me permitam, uma situação pessoal. Eu tenho no meu notebook pessoal um determinado antivírus, o qual eu pago, tem lá um pacote de soluções adicionais, e numa determinada ocasião recebi lá uma oferta de que ele garantiria a proteção contra a visibilidade da minha rede, que eu estaria visível. E ele faz isso basicamente com uma aplicação de VPN, onde ele consegue mascarar o meu IP e quem estiver próximo ou na região, ninguém consegue identificar que eu estou localizado na cidade X ou Y. Perfeito. E achei interessante, tinha lá uma opção para baixar no celular também. Legal. Ele simplesmente, depois de um tempo, e eu constatei isso da pior forma, tanto no Note quanto no smartphone, eu havia contratado, recém-contratado, eu tinha me mudado há pouco tempo, um pacote de dados, de Wi-Fi, né, de uma rede remota para minha casa, bastante alto, algo em torno aí de 300 MB, tudo bem. Prendei 300, chegou uma parte, mas ok. Era muito alto e era uma velocidade muito expressiva. Uma semana depois, eu comecei a fazer medições, percebi a navegação lenta, tanto no celular quanto no Note, e quando eu fui olhar, abri chamado na operadora, liguei diretamente para o próprio técnico, me deu o telefone, veio aquele e falou, Zé, não é possível. Eu estava navegando numa velocidade prevista de 300, eu estava navegando a 70. Ou seja, mais de 100%, 200% a menos do que a velocidade. E aquilo estava, eu falei, pô, cara, eu não vou pagar por isso. Fuça daqui, fuça dali, ele conectou o Note, aqueles testes básicos, no Note dele navegando dentro da velocidade contratada. Conclusão, era essa solução que eu baixei. Tanto no celular quanto no notebook, ele estava drenando a minha velocidade, a minha conexão na internet. Então, isso para a gente ter uma ideia que baixar aplicações, especificamente por mais ágeis, velozes e com alto nível de processamento que sejam os nossos smartphones, há determinadas soluções que implementadas, sejam de antivírus, anti-spyware ou proteção em termos de hardware, que elas vão consumir fortemente os recursos do nosso aparelho, comprometendo a usabilidade dele. Então, aqui vale o destaque que o FirstPoint não chega nesse nível a comprometer a funcionalidade do seu aparelho. Desculpe por ter tomado um pouco mais de tempo, mas foi o exemplo que veio primeiro à minha mente, e ele é muito comum. Em linhas gerais, né, a apresentação ela meio que se encerra por aqui, é uma proteção baseada numa rede celular para qualquer dispositivo, que seja baseado em SIM ou eSIM. A FirstPoint tem essa característica, o produto ele atende dessa forma, né? Um outro ponto que só para finalizar e compartilhar com vocês, quando a gente viu aquele diagrama de rede, a gente falou muito do aspecto de uma rede móvel, de um smartphone,
mas nós não podemos desconsiderar devices IoT, que foi uma das coisas que eu falei no início. E quando eu falo IoT, hoje, um potencial muito grande de quase tudo está conectado. Vamos fazer um paralelo com um ambiente de uma operadora de energia, uma concessionária de energia elétrica. Boa parte delas, nas principais cidades, já evoluiu para o modelo conhecido como Smart Grid. São redes inteligentes porque elas são gerenciáveis. Como é que elas são gerenciáveis? A N pontos ao longo daquela rede, ou em estações de transmissão, ou enfim, de geração de energia, subestações, que elas estão conectadas, elas têm devices IoT que estão conectados e que podem muito bem ser objeto de um ataque, né? À medida em que aquele device tem um chip, ele se conecta a uma determinada rede móvel e essa rede móvel, sofrendo um tipo de ataque dos que nós falamos aqui, do que eu apresentei para vocês aqui, o cidadão assume o controle daquela subestação. Pode mandar informações falsas, pode simular uma situação para quem está gerenciando de que houve uma sobrecarga, vai haver uma falha, vai haver uma queda de energia, desloca-se uma equipe e efetivamente comete qualquer tipo de ação, né? Então, a atenção tem que se voltar. É fantástico o nível de conectividade que nós temos hoje, o potencial de onde nós ainda vamos chegar, né? Dei o exemplo dos automóveis conectados. Hoje, os carros mais modernos têm ali dentro um nível de computação, de eletrônica, né? Não só eletrônica, mas de tecnologia embarcada altíssimo, né? A N casos, você consegue fazer a gestão remota do seu carro, você está saindo, há aplicativos que você consegue, via seu celular, destravar o carro, ligar o ar, enfim, o nível de modernidade, a amplitude de onde pode se chegar é muito grande. Porém, o cuidado e a atenção tem que acompanhar, né? Nós sabemos que, à medida que novas soluções, que modernizações, inovações acontecem, e foi assim com todos os processos. As pessoas que são um pouquinho mais de idade como eu vão lembrar os primeiros modelos de acesso a instituições financeiras de forma remota, fosse pelo telefone, começaram lá os bancos, você conseguia consultar seu saldo. Quantas pessoas não recebiam chamadas, supostas chamadas, no seu telefone, ainda na época do telefone fixo, dizendo que era do banco, que tinha tido um problema, e pedia sua senha, e a pessoa entregava, e o cidadão fazia o que queria por um acesso telefônico. Então, à medida que nós evoluímos, em termos de modernidade, literalmente numa evolução tecnológica, as ameaças também evoluem. É importante que nós saibamos, elas existem, e existem também mecanismos que vão nos apoiar e, de certa forma, nos ajudar a prevenir esses ataques e mitigar muitas dessas ações. Bom, em linhas gerais, esse era basicamente o recado para transmitir para vocês, para passar a vocês a mensagem do que é a solução da FirstPoint, como ela funciona, né? A IB hoje atua, é a representante no Brasil da FirstPoint, e, novamente, estou aqui à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão que gostariam, algum nível de detalhamento maior, por favor, fique à vontade, vamos conversar. Só respondendo aqui uma colocação, né?
Enfim, ver se mais alguém tem alguma colocação. Agora nós estamos aqui com o Charles, o Davi e o René. Não sei se ficaram pontos, o Eduardo acho que acabou saindo ou se desconectou. Gostaria de saber se algum de vocês tem algum interesse ou algum ponto, alguma demanda específica, né? E mesmo que tenham, convido vocês a acessarem o site da IB Tecnologia, é ibtecnologia.com.br, tem a nossa divisão de cibersegurança e tem, como eu falei no início, a nossa divisão de automação, e lá vocês podem ter mais informações dos demais produtos, além do First Point que nós temos, e a total disposição para a gente marcar uma conversa pontual, mais objetiva e específica sobre qualquer um dos produtos que nós temos lá como integrantes do nosso portfólio. Algum ponto a mais, alguma questão, até para que eu não fique aqui amarrando vocês e entender se tudo que foi abordado ficou claro para vocês. Esse material, né, o vídeo dessa apresentação vai estar disponível, caso vocês tenham interesse em acessar depois, e nós vamos compartilhar também este material, essa apresentação, com vocês assim que terminar o webinar. Nossa equipe de marketing vai compartilhar o material com vocês. No princípio, ninguém se manifestou. Levamos aí 50 minutos, acho que foi um tempo razoável, espero não ter ido rápido demais, nem ter seguido muito para uma área muito técnica, tentei evitar ao máximo. Fundamentalmente, gostaria de agradecer a todos vocês, né, aqui nominalmente, o Charles, o Davi, o René, que participaram, ficaram conosco do começo ao fim, né. Eu sei que horário e dia não são os mais fáceis, aliás, achar um lugar na agenda, e, novamente, novos webinars vão acontecer, novos temas vão ser discutidos, vocês vão receber, no momento oportuno, os convites, e aqui eu reitero, visitem o nosso site, acessem lá para conhecer um pouco mais da nossa empresa. A todos, muito obrigado.